cristão. Cristão, que tipo? O verdadeiro e aquele que precisa de peroba. Peroba. Passar verniz todos os dias. Então tem o cristão verdadeiro e tem o cristão verniz. Aí está o ponto. O tipo de cristão. Aquele que se assenta na palavra e na revelação. E aquele carregador de Bíblia na mão. Ele carrega a Bíblia na mão. Como quem carrega rapadura. Ela é doce. Mas ele está com a rapadura na mão. Ele não está degustando da rapadura. Está carregando a rapadura na mão. Está com a Bíblia na mão. Mas ela não está dentro do coração dele. É o cristão rapadura. Carrega a rapadura, mas não desfruta da rapadura. É o cristão verniz. É a crista grande do galo. É cristão, é o galo da crista grande. Mas o cristianismo não está dentro do seu coração. Alguém disse, é aquele que entrou no castelo do rei. Ele entrou no castelo do rei. Mas daqui a pouco ele sai do castelo do rei e vai para fora do castelo do rei, longe do castelo do rei. Depois, de repente, volta de novo para o castelo do rei. Fica um tempo no castelo do rei e daqui a pouco se afasta do rei. Aí chega um dia de tanto ir e voltar, ele fala, não aguento. Não aguento esse negócio de ir e vir. Então desiste. Aí começa a dizer, não há Deus. Não há Deus. É isso que o mundo quer que você faça. Que você confesse que não há Deus. Por que você confessa que não há Deus? Porque você é o cristão verniz. É o cristão carregador de Bíblia na mão. Você não aprendeu com Daniel? Você não aprendeu com Davi? Note as lições de Daniel. Mesmo numa era de grande dificuldade, tempos difíceis para Daniel. Daniel era escravo, estava como escravo ele e o povo de Israel, lá em Babilônia, no governo de Nabucodonosor. Mas Daniel soube manter-se, mesmo no meio de grande tribulação, como cativo, nas mãos da Babilônia. Qual era o segredo de Daniel? Daniel abria a janela para o céu 3 vezes ao dia. Gente, aí está o segredo de Daniel. Aí está a força de Daniel. Foi com esse segredo de abrir a janela 3 vezes ao dia para olhar para o alto que Daniel conseguiu fechar boca de leões. Boca de leões.
numa tremenda provação. Ele estava cativo, ele e o povo judeu estava cativo de Babilônia. Não era um povo livre. Era cativo de Babilônia. Mas Daniel encontrou o segredo para manter-se em pé diante da presença de Deus. Para que a sua mente não saísse da presença de Deus. Daniel revela o segredo dele. Abrir a janela em direção a Deus 3 vezes ao dia. E isto despertou a curiosidade de muitos no reino da Babilônia. E aqueles que tinham raiva de Daniel, inveja talvez, não sei, buscaram tirar proveito dessa condição e decisão de Daniel de abrir a janela e olhar para o céu 3 vezes ao dia. Isso foi no governo de Dario. Mas Daniel perseverou na sua atitude. E por causa disso foi jogado nas covas de leões, famintos, na cova de leões famintos. Dario apreciava Daniel. E Dario ficou aflito. De ver Daniel ser lançado na cova de leões famintos. E quando raiou o dia, Dario estava lá. Daniel, por acaso você está vivo? Daniel, estou aqui. O Deus do céu fechou a boca dos leões. Aí está o cristão firme, o cristão assentado na rocha. Ele está passando a lição dele para nós nesse 3º milênio. Como sermos cristãos assentados na rocha. Daniel mostrou. É o caminho que devemos perceber e percorrer. Abrir a nossa janela para o alto. Mesmo em tempos de tribulação. Nós sabemos que há uma lei, pois Deus colocou essa lei. Quando Adão pecou e perdeu o domínio, entregou a chave do domínio para Satanás, ele recebeu uma outra lei. Agora, com o suor do teu rosto, você vai se sustentar. Você vai lavrar a terra. Aí está a nossa tarefa, a nossa missão, o árduo nosso. Aí está o nosso lufa-lufa, a nossa labuta. Temos a labuta. Mas Deus quer que mesmo no meio da nossa tarefa de manutenção da nossa vida, nós carreguemos a presença dEle, mesmo em tempos difíceis. E homens como Daniel descobriu esse caminho, esse olhar de Deus. E venceu num quadro terrível. Um povo dominado pelo outro povo. Era um povo rendido a outro povo. E Daniel estava no meio. Mas Daniel não largou a sua fé. E nos ensinou como sermos firmes, para que abandonemos o cristão verniz, que precisa passar óleo de peroba na cara,
todos os dias para dizer: eu sou cristão. Cristão óleo de peroba, o cristão verniz, o cristão que carrega a Bíblia na mão, mas ela não está dentro do coração. É apenas exibicionismo, uma roupagem externa. Esses serão chamados da Virgem imprudente. Eles confiam nos seus caminhos. Eles são como aquele homem idoso que conversou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: Nicodemos, se você caminhar por este caminho que você, Nicodemos, está caminhando, que é a tradição do seu povo, que é o magistério do seu povo, que é a tradição dos anciãos, você não vai comer o pão do céu, Nicodemos. O quê? O que o senhor está dizendo, Jesus? Você não vai comer o pão do céu. Aí está a expectativa de Nicodemos. Era comer o pão do céu. Nicodemos queria comer o pão do céu. Mas Jesus diz, confiando no seu magistério, confiando na sua bolha religiosa, na sua religião, confiando nos seus dogmas e nas suas doutrinas, Nicodemos, você não vai comer o pão do céu. Para nós hoje era dizer: você não vai entrar na eternidade, Nicodemos. Você não vai entrar na eternidade confiando na tua religião, confiando nos dogmas da tua religião, nas doutrinas da sua religião, no magistério da sua religião, nos escritos da sua religião. E o que é que eu devo fazer, Jesus Cristo? É simples, Nicodemo. Você precisa nascer de novo. O quê? Nascer de novo. Nascer de novo. O quê? Nascer de novo. O que é isso? Adquirir um outro olhar. Você tem que abandonar este caminho da tradição do seu povo, do magistério do seu povo, das doutrinas do seu povo, dos dogmas do seu povo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, adquirir um outro olhar, uma outra perspectiva. Você quer uma palavra? Você quer uma palavra clara? Você tem que fazer conversão. Conversão, conversão, conversão. Você é um religioso, Nicodemos. Você é um mero religioso, Nicodemos. O religioso não vai entrar no reino de Deus, não vai passar pelos portais abertos da eternidade, Nicodemos. O religioso não terá luz suficiente para chegar nos portais abertos da eternidade. Ficará para trás, Nicodemos. E Nicodemos diz: Jesus, que devo fazer então? Você tem que nascer de novo. Mas o que é que Jesus está falando? Pensava Nicodemos. Como um velho, barbas brancas, cabelos brancos, meu pai, minha mãe morreram. Como eu posso nascer de novo? Será que Jesus não entende? Jesus está passando uma coisa impossível. Mas Jesus disse: você tem que nascer de novo. É conversão, Nicodemos. Como? Você tem que nascer da água e do Espírito. O quê? Nascer da água e do Espírito. Entendeu? Não. Nascer da água e do Espírito, Nicodemos.
aí está o cidadão que irá entrar nos portais abertos da eternidade. Que? O cidadão que irá entrar nos portais abertos da eternidade. Aquele que vive da água e do Espírito. Aí está o ensinamento que a tradição dos anciãos não passou para Nicodemos. Ele teve que aprender. De quem? De um homem jovem que vivia na periferia. Não estava no centro de Jerusalém. Não estava entre os príncipes. Não estava entre os intelectuais. Estava lá na periferia, com o povo pobre. Com o povo pobre. Ele não era um intelectual. Não estava com os milionários da terra. E Nicodemos estava aprendendo uma lição que não aprendeu no meio dos príncipes, que não aprendeu no meio dos milionários, que não aprendeu no meio dos intelectuais. Que lição? Nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Conversão. 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 Nicodemos tinha que se tornar numa nova criatura. Isto é, a mente dele tinha que ser mudada. Nicodemos, sua mente tem que ser mudada. Não é o religioso que vai entrar portais abertos adentro da eternidade. Não é aquele que se veste ou se pinta com verniz, o verniz cristão. Não é o verniz cristão que vai te levar para dentro dos portais abertos da eternidade, Nicodemos. Não é esse arzinho religioso, essa voz mansinha, essa aparência de piedade. Mas você tem que mudar a sua mente. Você tem que entrar na bolha de Deus. Nos filhos de Deus. Aqueles que receberam o anel do Pai. Aqueles que lembram o filho pródigo. Depois de passar por aquela terrível experiência, ele saiu da terra do Pai, ele saiu da presença do Pai. O sonho da cidade grande, das luzes da cidade grande, da beleza da cidade grande. E após ele gastar toda a riqueza do Pai, os recursos que o Pai deu, a sua herança, só restou-lhe um caminho, arrumar um emprego. O emprego que apareceu, cuidar de porcos. Olha o destino onde foi parar o filho pródigo. Ele foi cuidar de porcos. O salário é pouco. Com salário pequeno não tinha como comprar roupa. E a roupa vai envelhecendo. E com o tempo vai rasgando. Daqui a pouco ele estava em andrajos. Andrajos. Estava também fedido. Vivia no chiqueiro, cuidando de porcos. Aí ele pensou, eu sou um príncipe. O que é que eu estou fazendo aqui? Ele olhou para a casa do pai dele, ele olhou para o alto. Aí espelhou. Os servos do meu pai se vestem melhor do que eu. Os servos.
Os servos do meu pai comem melhor do que eu. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? É no momento que o filho pródigo toma consciência aonde ele foi parar. Onde ele foi parar? Ele saiu da casa do pai, onde tinha segurança, onde tinha autoridade, onde tinha vestes nobres, onde tinha comida em abundância. Então ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão finalmente. Vou pedir perdão ao meu pai. Vou ver se ele me considera como servo. Eu quero ser um servo. Vou falar para ele, mas que eu fique perto do meu pai. Assim pelo menos vou vestir-me como vestem os servos. Vou comer como comem os servos. Pois eles passam melhor do que eu aqui. Aí ele volta o olhar dele e toma atitude, vai para a casa do pai. E a grande surpresa, que o pai o recebe com amor, com alegria. Manda dar-lhe um banho. Manda vestir vestimentas novas. Tirar o andrajo, tirar a pobreza, a miséria, tirar o fedor do mundo, o fedor dos sonhos do mundo, das expectativas do mundo, o cheiro da miséria, o cheiro da miséria. E depois, deu-lhe um anel de ouro, um anel de filho. Não, você não vai ser servo, não. Você é filho. É isso que Deus quer que nós descubramos. Agora somos filhos de Deus. Mas temos que descobrir isso. E temos que saber como nos manter nessa condição. Temos que achar o nosso alicerce para nos mantermos firmes no meio da tribulação, no meio do lufa-lufa, no meio dos trabalhos, do corre-corre. Jesus deu a direção. Você vai ter que exercitar-se. É um exercício. É uma academia. Você tem que treinar. Você tem que ter treino. E o treino vai te dar o desenvolvimento para você se manter firme como cristão. E onde é essa academia? Jesus deu o endereço, o seu quarto. Vá no seu quarto, tranque a porta. Agora ali, quando você estiver em oculto, sozinho, o Deus que está em oculto vai falar com você. Segredo da solidez de Daniel. Segredo da solidez de Davi. Davi, ele estava em batalha, mas o coração dele estava no Senhor. Ele estava em batalha, em luta, onde ele podia perder sua vida, luta de espada. Mas o coração dele estava no Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu a meditar no Senhor. Enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, Davi aprendeu a meditar, a passar horas com Deus. Com isso ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão e mais tarde ele enfrentou o gigante Golias e arrancou-lhe a cabeça.
Isso é produto de treino, meditação. Ficar horas na presença de Deus. Alguém disse, nós devemos ficar horas na presença de Deus e minutos com os homens. Grande sabedoria, meditação. Daniel meditava 3 vezes ao dia. Jesus ensinou a direção. Vá para a academia de Jesus Cristo. Não é distante de você, é o seu quarto. Entra, fecha a porta. Aí está o segredo para se manter firme no meio dos tormentos da vida. Carregar Jesus no coração. Aí ele então sairá do seu quarto e entrará no seu coração. E você vai levar Jesus nas circunstâncias onde você vive, no lufa-lufa, na batalha da vida. Jesus estará no seu coração. Você será um cristão sólido. Não é aquele que entra no palácio do rei e daqui a pouco sai e vai se sujar no mundo. Vai pensar os pensamentos do mundo. Vai desejar os projetos do mundo. Para depois querer tornar novamente ao castelo do rei. Sujo. Em andrajos. Não. Vamos aprender com Jesus Cristo. Horas de meditação com Deus. Lá na sua academia. É necessário praticar, exercitar. Isso precisa esforço, mas valerá a pena, pois você vai aprender a andar com seu Deus. Você vai ser um cristão que vai carregar Deus no seu coração. Não mais será um cristão verniz. Não precisará de passar óleo de peroba. Não, um cristão invernizado. Mas será um cristão enraizado. Um cristão com fundamento. Um cristão que sabe como encontrar o seu Deus. Como olhar para o alto. Um cristão cujo coração olha para o alto. Tira o olhar da terra. Tira o olhar do mundo. Um cristão firme. Que Deus nos ajude a sermos esse cristão. Um cristão com fundamento. E não um cristão verniz. Um cristão peroba. Um cristão que carrega a Bíblia na mão, mas não no coração. Amém.